hoje eu quero conversar com vocês sobre entrevistas de ingresso no mestrado. Então, esse vídeo se direciona para aqueles estudantes de pós-graduação que já são formados, que estão participando de um processo seletivo para ingressar no mestrado e não sabem muito bem como se preparar para o momento da entrevista. Claro que cada edital, cada instituição acaba estabelecendo critérios específicos, etapas de seleção. Muitas pedem prova teórica, por exemplo, outras não. Muitas analisam, grande maioria analisa o currículo Lattes, então quantas apresentações de trabalho nós temos, se nós já publicamos artigos, se participamos de eventos acadêmicos, apresentamos trabalhos. Também analisam o projeto de pesquisa, o documento, então o pré-projeto que nós construímos, mostrando o referencial teórico no qual a gente se inscreve, também a metodologia, de que forma a gente quer realizar a nossa pesquisa, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa contribuição, e grande parte das instituições faz um momento de entrevista, em que 2, 3 ou mais professores leem o pré-projeto do estudante, do candidato, e fazem uma série de perguntas. Então, nesse vídeo, eu separei para vocês as 5 perguntas que são mais comuns quando a gente faz uma entrevista de mestrado. O que os professores podem nos perguntar, então, quando a gente senta lá para defender a nossa candidatura ao mestrado. A primeira pergunta, que é muito comum, diz respeito ao conteúdo teórico, Então, referencial teórico que eu mobilizei no meu projeto. É importante, então, quando eu vou me preparar para uma entrevista, que eu estude, que eu saiba, não digo de cor, mas que a gente esteja muito seguro com aquilo que a gente escreveu. Então é bem importante ler, tanto se for uma entrevista online, quanto se for uma entrevista física, tenham em mãos o projeto para dar uma folheada lá na hora, conseguir dar uma revisada. Procurem também se inteirar em relação à linha de pesquisa na qual vocês estão ingressando, quais são os principais autores, quais são as principais linhas, diretrizes, conceitos dessa linha de pesquisa. Também pesquisem o referencial teórico do orientador que vocês pretendem, se vocês já têm em mente, o PPG pede que vocês já escolham um orientador pretendido. Mas para além disso também, além de apresentar e tentar defender e mostrar segurança e conhecimento teórico, pode ser que eles façam alguma pergunta para a gente que a gente não sabe responder. Então, nessa hora, é muito importante ter tranquilidade, respirar, tentar responder com calma e dizer: olha, eu não tenho conhecimento, eu não sei ainda, ou eu não conheço esse conceito. Ou vocês podem, o que é melhor, em vez de dizer que eu não conheço esse conceito, dizer: olha, eu acho esse conceito muito importante, eu pretendo aprofundá-lo, ou essa leitura, ou esse autor muito importantes, eu pretendo aprofundar minha leitura, meu conhecimento sobre eles quando eu ingressar no mestrado no primeiro ano. Então, argumentem e mostrem que vocês sabem como é que é a estrutura do mestrado, No mestrado nós temos 2 anos, de estudos. O primeiro é destinado a cursar todas as disciplinas, fazer as leituras, e muitas instituições já pedem que a gente escreva o nosso referencial teórico, porque muitas delas têm qualificação ao final do primeiro ano. Então, o primeiro ano do mestrado se caracteriza por essa consolidação dos conhecimentos teóricos. Então, se na hora da entrevista me perguntarem algo teórico, algo conceitual, que eu não sei responder, então respondam isso: de fato, eu preciso aprofundar, eu entendo a importância desse conceito, eu não tenho domínio, não precisa dizer nem não tenho domínio, mas demonstrem a humildade de não adianta mentir, tentar enrolar, porque é pior ainda. O professor sabe quando a gente está enrolando, quando a gente não tem conhecimento, e entre dizer daqui a pouco uma besteira, algo errado que pode queimar o nosso filme, é melhor então admitir que naquele momento a gente precisa aprofundar mais, futuramente ler mais e estudar sobre aquele assunto. Depois, o segundo tipo de questão que aparece muito diz respeito à metodologia. Método é algo que professores de banca, tanto no TCC quanto na dissertação, na tese, na qualificação, sempre perguntam, e muitos professores dizem que é um dos pontos mais frágeis de um trabalho, Então, é bem importante a gente também conseguir apresentar com bastante calma, com bastante tranquilidade, retomar o objetivo geral, o que a gente pretende com a nossa pesquisa, quais são as etapas que agora a gente enxerga que vai fazer para colocar em pé, para dar andamento na nossa pesquisa. Mas também, se porventura o professor me faz uma pergunta muito específica que eu não sei como responder, também vocês podem
jogar para o futuro, né? Pensar que um projeto e argumentar isso, né? Um projeto de pesquisa, um pré-projeto, como aparece em muitos editais, ele é apenas um instrumento de organização, ele não é algo fixo, não é uma prisão. Não significa que eu tenho que executar exatamente aquele pré-projeto. O pré-projeto é para fazer uma organização inicial, para colocar cada etapa no seu lugar e para demonstrar que a gente conhece metodologia científica e que a gente tem noção de como funcionam os trabalhos da nossa área. Então, se porventura alguém fizer alguma pergunta de metodologia que tu não sabe responder, você pode muito bem dizer, olha, isso é algo que eu vou consolidar, que eu vou confirmar depois que eu ingressar no mestrado junto com o meu orientador. Eu fiz esse pré-projeto com seriedade, busquei descrever todas as etapas, mas se porventura precisar fazer alguma alteração, tudo bem, porque eu entendo que o pré-projeto ele é uma etapa, mas não é o fim da pesquisa, né? Ele é um estruturante, ele é um organizador da pesquisa. Depois, a terceira pergunta, a terceira questão que é bastante comum eles fazerem diz respeito ao nosso tempo como estudantes, como pesquisadores, a nossa disponibilidade. Nesse momento é importante ser bastante sincero, então dizer, por exemplo, se eu sou um pai de família, se eu tenho obrigações profissionais, se eu não vou ser, por exemplo, uma pesquisadora em tempo integral, não vou ser bolsista, então dizer, eu trabalho, eu sou professora, eu sou médico, dizer a sua carga horária, mas também demonstrar que, para além disso, você se preparou para esses próximos 2 anos que vão exigir dedicação e organização. Então, é importante pensar antes da pesquisa, antes de ir para a entrevista. Qual é o tempo que eu vou ter para dedicar minha pesquisa, o tempo que eu vou ter, eu vou estudar durante a noite, por exemplo, eu tenho turnos livres para fazer as leituras, eu vou ter determinadas tardes para realizar as disciplinas, eu consigo me organizar nos finais de semana para estudar, para escrever. Então, isso tem que ficar claro, né? Então, que você vai se organizar, que você vai ter tempo, tem que conseguir comprovar isso na entrevista, né? Que você sim vai ter tempo, vai conseguir se organizar para fazer o seu mestrado. Então, pensando, né, tem as disciplinas para serem cursadas, tem as leituras para serem feitas, que é bastante. Eu, particularmente, como pesquisadora, senti muito baque, a diferença muito grande entre o que eu estudei na graduação e a carga de leitura que eu tive no mestrado. Se eu for pensar, eu fiz graduação, eu fiz especialização antes, mas ainda assim o mestrado me exigiu muito. Já do mestrado para o doutorado, eu acredito que foi bem mais tranquilo, porque eu já estava mais habituada com o nível de exigência de uma pós-graduação, mas da graduação para o mestrado, de fato, é um pouco mais pesado. Às vezes a gente precisa fazer leitura em línguas estrangeiras, tem que se apropriar ali em 1 ano, tem que tentar ser muito aprofundado dentro da área na qual a gente vai escrever a nossa dissertação. Então é um desafio de fato, essa carga de leituras, a gente se habituar a fazer com qualidade e com agilidade, muitas vezes, que nos é exigido. Então é um dos principais desafios do mestrado. Mas enfim, voltando à questão do tempo, é importante então demonstrar que vocês têm essa disponibilidade. Também é bacana citar se vocês têm uma rede de apoio. Eu já me organizei com a minha família, já me organizei, digamos que você é casada, que você tem filhos, ou que você mora com seus pais. Então dizer isso, eu já tenho uma rede de apoios. Também, se você daqui a pouco já participa de algum grupo de pesquisa, já tem contato com outros estudantes da sua área, também colocar isso. Daqui a pouco, eu sou professor e na escola onde eu trabalho já existe um grupo de estudo, de pesquisa, meu trabalho vai ser na área da educação, então também pontuar isso, né? O que você já traz de bagagem e comprovar que você é organizado e que você vai priorizar esse projeto, né? Vai fazer parte da sua vida, do seu tempo, a dedicação às atividades do mestrado. Depois, a quarta pergunta, que é bastante comum, também diz respeito à justificativa. Muitas vezes eles começam por essa pergunta, na verdade. Então, eles vão querer saber de nós por que, afinal de contas, a gente está ingressando no mestrado, por que a gente buscou essa etapa de qualificação, de formação. Também eles perguntam por que a gente escolheu aquele PPG, eu sou do PPG da Educação, das Ciências Humanas, sou do PPG do Direito, então por que você resolveu ingressar, né, para além de só dizer que é uma continuidade daqui a pouco da graduação, ou no caso de mudança de área, que também é bastante comum, justificar por que você resolveu sair da sua área de graduação e ir para outra área. Também é bem importante enfatizar o que você deseja aprender, por que você está indo, quão importante você considera que essa etapa, estudar naquele PPG, com aqueles professores, vai ser importante para a sua formação como professor, como educador, como pesquisador.
E também é bacana já sinalizar nessa questão da justificativa também quais são as contribuições. Eu pretendo entrar nessa área, nesse PPG, porque eu acho que a minha pesquisa é singular, eu quero estudar isso a partir desse aspecto. Eu acho que vai ser importante eu poder partilhar isso com outros colegas, com profissionais da área, com também a população-alvo. Se, por exemplo, meu trabalho é na área da educação, o que tu vai trazer de contribuição para os alunos, para a comunidade escolar? Se minha pesquisa na área da saúde, então os pacientes, a população vai receber que benefícios, né? Então é importante também que a justificativa seja bem clara, e nesse ponto é muito importante mostrar segurança e mostrar entusiasmo, né? O que eu vou trazer, de que forma eu vou contribuir para esse programa de pós-graduação que já existe e que vai me acolher como pesquisador. E a quinta pergunta, que também é bastante comum, diz respeito à necessidade de bolsa. Então, se você deseja ou não concorrer a uma bolsa de estudos. Então, no Brasil a gente tem, além das principais, né, que é o CNPq e a CAPES, nós temos também agências de fomento locais, né, geralmente relacionadas aos governos do estado. A gente tem a FAPESP e tem outras, por exemplo, em vários estados do Brasil que também fornecem bolsas de pesquisa. Então, isso também eles costumam perguntar se o candidato deseja concorrer a uma bolsa ou não. E aí também a gente tem uma particularidade de pensar se nós estamos concorrendo dentro de uma instituição particular. Então, por exemplo, eu posso querer uma bolsa integral, que vai custear, eu vou receber pelo tempo de dedicação integral ali que eu vou dar para minha pesquisa. E tem as modalidades de bolsa parcial, no caso das instituições privadas, que é aquele tipo de bolsa que não só, né, porque é muito importante, mas que paga a minha mensalidade. Então, tem essas duas possibilidades. Então, também aqui é bem importante ser muito franco, muito sincero e lutar ali de fato por isso, né? Se eu quero ser bolsista, então demonstrar por que eu quero e por que é importante para mim eu conseguir a bolsa integral ou a bolsa parcial, certo? Então, geralmente são essas cinco perguntas, essas 5 questões que são apresentadas no momento da banca. Claro que podem existir outras, né? Vai depender muito do professor que está perguntando, da escrita do meu pré-projeto, né? Então, existem várias variáveis, mas em linhas gerais seria isso. E é muito importante também, acima de tudo, a nossa postura na hora da entrevista, né? Então, mostrar tranquilidade, mostrar seriedade, mostrar comprometimento, mostrar que você se preparou para estar ali naquele momento, que você está se organizando como pesquisador e entende que mestrado não é uma coisa banal, é uma coisa que vai exigir sim tempo de você, vai exigir organização, tempo de leitura. Então, não é algo assim que eu só encaixo lá no penduricalho da minha vida, mas de fato é algo para o qual a gente precisa se organizar sim, mas ao mesmo tempo é algo que é super importante, traz inúmeros benefícios, né? Tanto se a gente for pensar financeiros também, na nossa carreira, reconhecimento, abre também as nossas relações para outros profissionais da nossa área, outros lugares, daqui a pouco que a gente deseja trabalhar. Para quem está numa carreira mais no âmbito público também, né, tem uma série de benefícios em determinados editais para quem já tem níveis avançados para além da graduação. Então, é algo importante, não é algo banal, é algo para o qual a gente precisa se preparar sim com bastante seriedade. E no fundo é isso que a banca quer escutar de nós, né? O quanto, é como se fosse uma entrevista de emprego, né? Por que eles vão nos contratar? Por que nós vamos fazer parte daquele PPG, daquele programa de pós-graduação? É importante mostrar isso, eu vou contribuir, eu vou ser sério, eu vou cumprir sim com todas as obrigações que me forem demandadas e eu vou me esforçar ao máximo para fazer com a máxima qualidade aquilo que é minha incumbência como pesquisador, certo? Então, leiam bastante o projeto, se preparem e lembrem disso, de ter segurança em relação à teoria, em relação à metodologia. Vocês vão ser questionados em relação à disponibilidade de tempo, se querem bolsa, e precisam justificar com o máximo de entusiasmo, com o máximo de seriedade, porque vocês querem ingressar no mestrado. Certo, pessoal? Até a próxima!